Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE apresenta relatório de auditoria operacional realizada no ensino fundamental. E aprecia contas de gestão de prefeituras e Câmara de Vereadores. Confira mais julgamentos realizados pelo Tribunal Pleno. Agora, no TCE Notícias. TCE determina que secretarias de educação do Estado e de 21 municípios elaborem plano de ação para assegurar melhorias no ensino fundamental. As medidas constam no relatório de auditoria operacional realizada pela Corte de Contas. Entenda. A auditoria operacional da gestão escolar do ensino fundamental em Mato Grosso foi realizada pelo TCE entre março e outubro de 2015. Os órgãos fiscalizados foram a Secretaria de Educação de Mato Grosso e as Secretarias de Educação de Cuiabá, Várzea Grande, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campos de Julho, Curvelândia, Jucimeira, Juruena, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Mirassol do Oeste, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Paranaíta, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Espiridião, Poxorel, São Pedro da Cipa e Terra Nova do Norte. O objetivo foi evidenciar as principais causas que afetam a qualidade do ensino, bem como identificar as boas práticas na gestão e propor ações de melhoria. Foi oportunizado aos prefeitos e secretários de educação o direito à manifestação. Apesar das justificativas apresentadas, a realidade constatada demonstrou que o planejamento estratégico não reflete a realidade educacional no estado ou municípios. Especificamente sobre os coordenadores pedagógicos, além da insuficiência de profissionais para o atendimento da demanda, a distribuição nas escolas não é igual. Já no caso dos professores, foi apurado que o Estado e os municípios têm excesso de docentes temporários, o que favorece a rotatividade nas escolas. Visando contribuir para o aprimoramento das políticas públicas nas áreas comentadas, igualmente ao Ministério Público de Contas, acato as recomendações elaborada pelos auditores, a fim de que medidas urgentes sejam adotadas para mitigar as causas e resolver as situações adversas encontradas. O conselheiro relator ainda determinou que se estabeleça um prazo de até 90 dias para os gestores apresentarem um plano de ação para a implementação das recomendações e determinações feitas pelo TCE de Mato Grosso. 3 contas de gestão foram julgadas pelo TCE. Confira quais são e os resultados dessas apreciações na reportagem a seguir. 2 dessas contas de gestão foram julgadas irregulares. Uma delas trata sobre a Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, que esteve sob a gestão de Valdir Ribeiro entre 1º de janeiro e 7 de outubro e Valdir Pereira de 7 de outubro a 31 de dezembro de 2015. O segundo gestor teve as contas julgadas regulares, situação que não aconteceu com a gestão do antecessor. Isso porque irregularidades foram encontradas a exemplo de despesas com combustível para veículos que estavam abandonados ou sem utilização e até mesmo abastecimentos de álcool e gasolina para veículos movidos a diesel. Frente a essas evidências de desvio de bens e recursos públicos, além do julgamento pela irregularidade das contas durante a gestão de Valdir Ribeiro, multas e restituição ao erário foram aplicadas ao ex-gestor e outros servidores. Tem as irregularidades 71 e 76 com determinação de restituição de valores ao erário, uma vez que restou demonstrada a responsabilidade dos senhores Valdir Ribeiro, Ademilson Dantas e Hilton Willis pela ocorrência de despesas legais lesivas ao patrimônio público referente à aquisição de combustível no total de R$ 101.709 destinado ao abastecimento com álcool e gasolina de veículos movidos a diesel. R$ 21.444 para abastecer 7 automóveis que sequer rodaram em 2015. R$ 80.265 compra de 8 pneus pelo montante de 5.000 sem o atendimento da finalidade pública e que não foram encontrados no patrimônio da Prefeitura Municipal.
Juros, multas e correção monetária decorrente de atraso no pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal, referente aos meses de abril a julho de 2015, no montante de R$ 5.092,00. Ainda quanto à irregularidade 71, aplica aos responsáveis multas de 10% sobre os valores atualizados a serem ressarcidos por cada um aos cofres públicos, com fundamento na resolução normativa 17 de 2016 deste tribunal, deixando, entretanto, de aplicar tal medida na irregularidade 76, para a qual optei por impor ao ex-prefeito Valdir a multa prevista nessa normativa aqui indicada. A falta de zelo com o erário público também foi constatada no julgamento das contas da Prefeitura de Vale do São Domingos, administrada por Daniel Gonzaga Correia. O desvio de dinheiro público na ordem de quase R$ 780 mil foi identificado, o que acarretou em determinação pela devolução. Assim, entendo que o gestor deve restituir ao erário o valor de R$ 786.670, diante de toda informalidade e vícios no processo de execução contratual e dos pagamentos realizados à empresa Carlos Domingos da Costa EPP, corroborada pelo fato de que o gestor não logrou comprovar o vínculo das despesas efetuadas. Comprova-se, portanto, o desvio dos recursos. Além dessa situação, o conselheiro relator Moisés Maciel identificou que as cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados não foram recolhidas, entre outras falhas graves e gravíssimas. Por isso, o Pleno do TCE votou pela irregularidade desse balanço com aplicação de multas. Na primeira semana de dezembro, cerca de 20 processos foram apreciados pelo Tribunal Pleno. Entre eles, diversos recursos ordinários. Confira o resultado desses julgamentos. Nessa sessão do Tribunal Pleno, os conselheiros apreciaram, além de contas anuais de governo, outros 12 processos de diversas naturezas. Desses, 10 foram recursos ordinários. 6 deles foram providos, sendo 3 envolvendo fundos municipais de previdência social e os demais secretarias de Estado. Outros 3 recursos foram parcialmente providos e 1 improvido. Um pedido de rescisão interposto pela Prefeitura de São Pedro da Cipa também foi apreciado e julgado improcedente, assim como os embargos de declaração propostos pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso, que foram improvidos. Nesses casos, as decisões anteriores mantiveram-se inalteradas. Todos os detalhes desses e de outros processos podem ser conferidos no portal do TCE no menu Sessão Plenária, localizado do lado esquerdo do site. Depois, é só clicar em pauta de julgamento e na sequência presencial. Selecione então a seção de seu interesse, assim como o processo que deseja acessar. As contas de gestão da Câmara de Lucas do Rio Verde, sob relatoria do conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, também foram apreciadas pelo Pleno e foram julgadas regulares, com recomendações e determinações legais. A íntegra desse e de outros processos você confere no portal do Tribunal de Contas. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.